Olá, queridos. Boa noite, graça e paz a todos. Hoje, 19 de julho de 2020 e uma semana bastante atarefada, corrida. Acredito que como a sua aí também, mas não podia deixar de compartilhar com vocês uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor, que Ele trouxe ao meu coração, para o seu coração, para a sua vida, para a sua família aí onde você está. Queridos, lendo a Bíblia essa semana, Deus me encaminhou para o livro do profeta Isaías, capítulo 55, falando sobre fome e sede espiritual. E no decorrer da semana também acabei ouvindo um médico falando sobre a situação das emoções das pessoas no Brasil, no mundo, mas sobretudo no nosso país, e ele falando sobre os clientes dele no escritório, a situação de depressão, de ansiedade, de angústia que as pessoas estão vivendo. Ele chegou a citar que ele teve clientes que ele atendeu no escritório essa semana, que não conseguia sequer sentar para ser consultado, não conseguia se sentar, não conseguia se acalmar para se sentar e poder conversar com o médico. Então ele falou sobre o problema das emoções, o problema das doenças mentais, do desequilíbrio emocional, que pode causar mais dano e mais prejuízo do que a própria pandemia, do que o próprio vírus que todos nós enfrentamos no planeta. Então eu quero falar sobre esse assunto hoje, à luz da Bíblia, e o tema é: como está a nossa saúde espiritual? Onde estamos saciando nossa fome e a nossa sede espiritual? Esse é o tema de hoje. Como está a nossa saúde espiritual e onde estamos saciando a nossa fome e a nossa sede espiritual. Antes de a gente ler um texto da Bíblia, eu quero orar com você. Quem sabe você, aonde você está, tenha passado uma semana aflito ou aflita, uma semana atribulada, enfrentando vários problemas, enfrentando várias preocupações. Quem sabe você está aflito, ansioso e até depressivo diante das situações que todos nós enfrentamos e que você está enfrentando aí na sua casa, a sua família. Eu quero orar junto com você. Senhor, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado pela vida, pela paz e pela proteção. Obrigado, Senhor, por todas as provisões, inclusive a provisão da vida, da saúde, por poder estar falando com os meus irmãos, com os meus amigos, por poder estar ouvindo, por poder estar me locomovendo, falando, andando, ouvindo e podendo, Senhor, compartilhar com os meus irmãos, com os meus amigos, algo da Tua Palavra. Senhor, eu peço que o Senhor fale ao meu coração, continue a falar ao meu coração, a falar comigo aqui, e eu peço que o Senhor fale com essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, onde estiver, essa pessoa, esse casal, essa família, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, aonde estiver. Senhor, aqueles que estão aflitos, preocupados, angustiados, eu peço que nesta hora o Senhor Deus, possa visitar essa pessoa, possa visitar essa família e trazer paz, trazer esperança, trazer confiança. Fala com ela agora, Senhor, que a palavra que eu vou transmitir, o Senhor possa falar profundamente com cada um de nós e com cada pessoa que está ouvindo e vai ouvir essa meditação. Em nome de Jesus, eu peço
eu suplico, Senhor, e eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu convido você a ler um texto da Bíblia, que eu disse agora há pouco, de Isaías 55. Eu vou começar lendo os primeiros versículos, e esse texto Deus diz o seguinte: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. E em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar do espinho vai crescer a faia, em lugar da sarça vai crescer a murta, e o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Queridos, Deus está prometendo nesse capítulo que eu li para você, de Isaías 55, saciar a fome daqueles que estão sedentos e famintos. Mas deixa destacar algumas coisas desse texto para você. Primeira coisa, Deus disse que Ele está preocupado conosco, preocupado com a nossa vida espiritual, preocupado com a nossa vida emocional. E Ele está dizendo, fazendo um convite: ó vós que tendes fome, vinde às águas. Deus está fazendo o convite. Vós que tendes fome, vós que tendes sede, ó vós que tendes sede ou fome, vinde às águas. Queridos, Deus está preocupado com a nossa vida espiritual. Deus está preocupado com a minha vida espiritual. Deus está preocupado com a sua vida espiritual, com as suas emoções. Deus está preocupado. E Ele está dizendo, ó vós que tendes sede, vinde às águas. Queridos, Deus está preocupado com a nossa vida espiritual. Deus está preocupado com as nossas emoções. Deus está preocupado com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades, com as nossas aflições. E Ele está dizendo que Ele quer trazer água. Ele quer saciar
a sede e a fome espiritual do ser humano. Esse capítulo, eu destaco 10 itens nesse capítulo e eu convido você a meditar comigo. Primeiro, Deus está dizendo que Ele está convidando pessoas para vir às águas, mas a primeira coisa, o convite é para aqueles que têm sede. Ó vós que tendes sede, vinde às águas. A primeira pergunta de Deus o primeiro convite é, vós que tendes sede. Queridos, você está com sede? Você está com fome espiritual? Você tem se sentido fraco espiritualmente? Enfraquecido espiritualmente? Esse convite e essa palavra de Deus esta noite, para mim e para você, é para aqueles que estão famintos e sedentos espiritualmente. É para aqueles que estão se sentindo enfraquecidos. E o convite é, ó vós que tendes sede, vinde às águas. Você que está com sede, você que está com fome, você que não está bem espiritualmente, é para nós. Esse convite é para quem está com fome de Deus, com fome espiritual. É para quem está com a sua alma aflita, ansiosa. É para quem está precisando de alimento espiritual. Mas Deus destaca 10 coisas nesse capítulo. Primeiro, a solução para o fortalecimento espiritual. Primeiro, é reconhecer que precisa de água. É reconhecer que está com sede. E Deus diz, ó vós que tendes sede, vinde às águas. Você está com sede? Você está com fome? Se você está com fome e com sede, essa palavra é para você, nesta noite. A segunda coisa, quem tem sede, venha à fonte, venha à água. É o que Deus diz, venha à água. E queridos, venha à fonte, venha à água, não venha buscar água na cisterna, venha na fonte, venha às águas. Você sabe que a gente pode pegar água de boa qualidade na fonte e a gente pode pegar água em qualquer lugar, numa cisterna, numa caixa, mas a gente vai ter problema com a água da cisterna. Primeiro porque a água de cisterna não é abundante e não é perpétua. A água de cisterna normalmente é água pluvial, água de chuva, que só cai esporadicamente. Esse é o primeiro problema da cisterna. A água não é abundante, ela é esporádica. O segundo problema de água de cisterna, ela é suja, ela é contaminada. E a pergunta é, aonde estamos buscando água para a nossa vida espiritual? Alimento para a nossa vida espiritual, na fonte ou na cisterna rota, na cisterna que quase não tem água e quando você encontra é lama, está suja. O Senhor está dizendo, primeiro, ó vós que tendes sede, para quem tem sede. A segunda coisa, se você está com sede, procura água na fonte. Procure água na fonte. A fonte é Deus e sua palavra. Então, a fonte é Deus. Aonde estamos buscando água, alimento espiritual? Aonde? Terceira coisa que Deus fala nesse capítulo. Além de quem tem sede, além de vir buscar água na fonte e não na cisterna, a terceira coisa, vinde comprar sem dinheiro. Presta atenção nesse detalhe, parece uma contradição. Você já viu comprar sem dinheiro? Mas Deus está dizendo, venha comprar sem dinheiro. Quarta coisa que Deus está falando, Ele está falando o que comprar. Ele está dizendo lá o que Ele está oferecendo para ser vendido sem dinheiro. Vendido sem dinheiro. O alimento espiritual que a gente pode comprar sem dinheiro. E Ele está dizendo o que comprar. A quinta coisa, queridos, não gastar tempo e dinheiro com aquilo que não satisfaz. Não gastar tempo e dinheiro com aquilo que não satisfaz. No que você está gastando o seu tempo, a sua energia e os seus recursos? Com coisa que vale a pena, que satisfaz, ou com coisa que não satisfaz
É a quinta coisa que Deus nos adverte. Não gaste o seu tempo e o seu dinheiro com aquilo que não satisfaz. Sexto, buscar água e comida enquanto ela está disponível. Buscar a Deus enquanto Ele está disponível. É o versículo 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Meu querido, minha querida, o convite de Deus para buscarmos a Ele é agora, é hoje, é enquanto nós podemos achar e enquanto nós podemos encontrá-lo. Não podemos perder tempo. É hoje, é agora. Essa palavra é para agora, para mim e para você. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Ele está falando da fonte. Ele é a água. Ele é a água. Ele é o alimento. Ele é a água da vida e Ele é o pão da vida. A gente vai ver daqui a pouco. Mas o tempo de buscá-lo é agora. É agora. Enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Esse é a sexta coisa. A sétima coisa que Deus nos ensina nesse capítulo: mudar o nosso caminho, mudar o rumo da nossa vida. Ele diz isso lá. Ao homem perverso, aquele que está vivendo errado, desobedecendo a Deus, transgredindo sua palavra, andando de qualquer jeito. Mude o seu caminhar. É a sétima coisa que Deus fala conosco, mudar o caminho, o rumo da nossa vida, dar uma meia volta e voltar para Deus, arrependimento. Por quê? Porque os caminhos, e aí é a oitava coisa, porque os caminhos e os pensamentos de Deus não são os nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos. O caminho de Deus não é o nosso. Querido, os pensamentos de Deus não são o que eu e você pensa. Os pensamentos de Deus não é o que esse mundo pensa. Se você está andando pelo que esse mundo pensa, pelas ideias desse mundo, pelas ideias da sua família, pelas suas ideias, pelo seu conhecimento humano, Deus diz para nós: eu tenho pena de você. Sabe por quê? O meu caminho não é o seu caminho e o meu pensamento não é o seu pensamento. E ele diz, assim como a terra, a distância da terra para o céu é a distância dos pensamentos de Deus, dos nossos pensamentos para os pensamentos de Deus, e a distância dos nossos caminhos para os caminhos de Deus. Quem sabe você não está entendendo nada nesse momento, diante do sofrimento nessa pandemia, e você tem pensado tantas coisas, e tem procurado compreender o que está acontecendo e procurado entender para onde as coisas caminham. Deus está dizendo, os meus caminhos não são os vossos e os meus pensamentos não são os de vocês. E a diferença do caminho de vocês e dos pensamentos de vocês para os meus é a distância do céu, da terra para o céu. Não vamos compreender nunca. É preciso ir para Deus, buscá-lo. E Ele pode nos mostrar o caminho a seguir. E qual é o seu caminho? E qual é o seu pensamento? E o que Ele está pensando? E o que Ele vai fazer? E o que Ele quer que nós façamos? Então, queridos, oitavo, os caminhos e os pensamentos de Deus não são os nossos. São mais elevados, muito mais elevados que os nossos. Se mantermos o nosso foco nos pensamentos humanos, vamos viver uma vida de fracasso. Precisamos focar o nosso olhar em Deus e na sua palavra. Queridos, nono, a palavra de Deus não volta vazia. Ele diz nesse texto. A palavra dele não volta vazia, não fica sem resultado. Tudo que está na Bíblia, Deus vai cumprir. Seja as promessas de bênçãos e de salvação, Ele vai cumprir a risca. Seja as palavras de juízo e de condenação do mundo rebelde, daqueles que estão brincando com Deus, daqueles que estão zombando com Deus, daqueles que não estão levando Deus a sério. A palavra de Deus não volta vazia. Tudo que Deus diz na sua palavra, para mim e para você, vai se cumprir à risca. Seja as promessas de bênçãos e de salvação, seja as palavras de juízo e de condenação do mundo rebelde, daqueles que zombam e brincam com Deus.
Então, essa é a 9ª mensagem desse capítulo. E a 10ª mensagem desse capítulo, a 10ª palavra. Deus está dizendo que se a gente mudar, se houver conversão, se houver mudança, se voltarmos para Ele, se a gente procurar água na fonte certa, que é Deus, buscar alimento espiritual em Deus, se nós voltarmos para Ele, Ele vai transformar o nosso deserto de caos em jardim. Ele vai transformar o deserto de caos da nossa vida num verdadeiro jardim. Mas estão aqui os 10 princípios desse texto para que Deus possa fazer tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Queridos, eu comecei falando que a medicina, que um médico essa semana, falando da preocupação das pessoas com essa pandemia. Queridos, deixa eu te passar algumas informações. Cerca de 300 milhões de pessoas no mundo estão sofrendo com depressão ou doença mental. No Brasil, antes da pandemia, já tínhamos cerca de 12 milhões de pessoas sofrendo com essa doença. A previsão é que após passar a pandemia, com as sequelas da pandemia, as doenças mentais só no Brasil devem acometer 60 milhões de pessoas. Queridos, 60 milhões é quase 1/3 da população do país. Doenças mentais. Mas, queridos, as doenças mentais, em grande parte, são causadas por doenças da alma, doenças do espírito. Embora essa doença ou essas doenças também tenham como causa falta de elementos químicos indispensáveis ao nosso cérebro, é notório também, de outro lado, que fatores como estresse, ansiedade, preocupação, aflição, preocupação em excesso, traumas emocionais oriundos de perdas das mais variadas, podem resultar no surgimento de doenças mentais e doenças do comportamento humano. No fundo, tais doenças resultam da falta de cuidado e de tratamento adequado da nossa alma e do nosso espírito. Logo, a ausência dos alimentos espirituais ou a ingestão de alimentos espirituais ruins, estragados, de má qualidade, podem causar ou agravar as doenças da alma, as doenças emocionais ou as doenças da alma. Então, tanto a falta de alimento espiritual como a ingestão de alimento espiritual estragado, inadequado, pode causar e agravar as doenças da alma. Cuidamos da alimentação adequada do nosso corpo, providenciamos água e alimentos de boa qualidade para o nosso corpo, mas a nossa alma, a alma dos seres humanos, tem sido negligenciada. E as consequências dessa negligência são inúmeras doenças físicas, psíquicas, causadas pelas doenças da alma. Eu mesmo tenho presenciado, queridos, na minha família, nos amigos, nos irmãos, nos cristãos, nas pessoas não cristãs, nos clientes do escritório, muita gente com graves enfermidades mentais, emocionais, doenças da alma, doenças do espírito, e são enfermos, doentes, tomando vários remédios controlados para tentar controlar emoções, ansiedade, preocupação excessiva, e que tais remédios acabam por adoecer mais a alma, o espírito e o nosso corpo. Queridos, mas Deus em sua palavra está preocupado com o cuidado da nossa alma e do nosso espírito e também do nosso corpo. E Ele está oferecendo e disponibilizando para nós recursos disponíveis para tratamento da nossa alma e do nosso corpo. Deus nos convida, e Deus convida aqueles que estão com sede e com fome espiritual a ir à fonte certa. É o que eu acabei de ler no Isaías 55.
Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprai e vinde comei, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Deus está preocupado em saciar a nossa fome espiritual e a nossa sede espiritual. E Deus pergunta, por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? E por que estão gastando o produto do seu trabalho com aquilo que não te satisfaz? Atentai para mim e comei o que é bom, e a vossa alma vai se deleitar da gordura. Queridos, Deus está dizendo que quer tratar a minha alma e a sua alma com gordura. Você já pensou nisso? Deus está convidando eu e você. Ele está dizendo que quer tratar a nossa alma, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso psique. Ele quer tratar, Ele quer curar e Ele quer alimentar de forma adequada. Mas, queridos, como já citei os 10 passos aí, os 10 princípios desse capítulo, a primeira coisa que Deus exige, Ele diz que o convite é para quem tem sede. Como é que você está? Você está bem? Não está precisando de nada? Você está igual o povo da igreja lá do Apocalipse, da carta de Laodiceia, que chega para Deus e diz, não preciso de nada, está tudo bem. E Deus olha para esse povo e diz, não sabes que és miserável, desgraçado, pobre, cego e nu? O pior problema nosso é achar que está tudo bem, é não enxergar a nossa doença, é não enxergar a nossa situação, é não enxergar que não estamos bem. Como estar bem, queridos? Gastando tanto dinheiro com remédio, tomando tantos remédios, com tantos problemas emocionais, com tantos problemas na vida. Mas a primeira exigência de Deus, o convite é, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Deus não vai levar água para você na sua casa e nem para mim aqui na minha casa. Eu não posso ficar sentado esperando Deus trazer para mim. Ele está convidando, ó vós que tendes sede, vinde às águas. Ele está dizendo que é para ir para a água, é para procurar água, querido. É para procurar água, querida. Aonde você tem procurado saciar a sua fome e a sua sede? Quanto tempo você tem gasto com Deus? Quanto tempo você tem gasto com a oração? Com a comunhão? Com a conversa com Deus? Quem sabe você tem falado suas ansiedades, angústias e aflições para todo mundo. Para a família, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, para os amigos. Você tem despejado toda a sua ansiedade para todo mundo. Mas quanto tempo você tem gasto com Deus para despejar sobre Ele a sua aflição? Você tem dito para Deus sua aflição, sua tristeza, sua preocupação com sua saúde, com sua família, com seu futuro? Você tem falado disso com Deus? Ou você está gastando tempo e dinheiro com aquilo que não é pão? Você está gastando tempo e dinheiro com fonte errada, com alimento errado? Queridos, primeira coisa, reconhecer que precisamos ser tratados, que temos fome e sede espiritual. Segunda coisa, entender que só Jesus, só Deus é a fonte certa para tratar das nossas mazelas e necessidades espirituais. Deixa eu trazer para você um salmo, o salmista Davi, no Salmo 63, ele diz o seguinte, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, como em uma terra seca e cansada, onde não há água. Olha só, querido, o rei Davi, um rei, ele não estava desabafando e levando os seus problemas para as pessoas. Ele estava falando com Deus. Sabe como é que ele resolvia as suas angústias, os seus sofrimentos? O homem que tinha que carregar os problemas de uma nação.
Não era somente o dele, o da sua família e os dos seus amigos, mas um problema de uma grande nação. Sabe onde ele levava? Olha o exemplo dele. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito, como em uma terra seca, uma terra cansada, que não tem água. Queridos, o mundo é uma terra seca, esse planeta é uma terra seca, cansada e sem água. Aqui é um inferno, aqui, querido, é lugar de sofrimento, de dor. Aqui é uma terra seca e cansada. Somente Deus tem a água suficiente para saciar a sua sede nesse calor desse inferno chamado planeta Terra. Mas nós estamos aqui, enquanto Deus não solucionar o problema do planeta, enquanto Ele não voltar para julgar o planeta, enquanto estivermos aqui, nós estamos aqui e nós precisamos de Deus para saciar a nossa fome e a nossa sede. E o salmista dizia: Deus, de madrugada vou te buscar, minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja muito, como uma terra seca e sedenta. Eu tenho sede de ti, Senhor, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Senhor, a minha alma está numa terra seca e sedenta, vem me socorrer, vem me saciar, vem me atender, vem me responder. Querido, onde é que você está gastando o seu tempo? São 24 horas por dia. Quanto tempo gasto com Deus? Quanto tempo buscando a Deus? Queridos, portanto, fome e sede espiritual, fome e sede na alma, no espírito. Está ele dizendo aí o que é fome e sede espiritual. É fome da alma. Olha o salmista dizendo aí: a minha alma está aflita, preocupada, eu te desejo muito, eu preciso do Senhor. Fome espiritual é fome da alma, é doença da alma, é doença do espírito, é doença da mente, do psique, do nosso pensamento, dos nossos pensamentos, é doença do espírito, da alma. E o salmista diz: Deus, eu busco em Ti, de madrugada te busco, eu preciso de alimento, eu preciso de água. Será que temos tido sede de Deus assim? Será que estamos conscientes de que o mundo que habitamos é uma terra seca, cansada, sem água? Será que estamos conscientes de que somente Deus pode suprir, saciar a nossa sede espiritual? Ou será que estamos como o mundo, vivendo enganado e achando que, como o mundo, que as cisternas rotas desse mundo vai poder saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual? Deus está trazendo, queridos, tempestades e tribulações ao mundo para demonstrar que sem Ele, nós estamos perdidos. Sem Ele, nós somos galhos arrancados da videira que vai secar e o destino é ser lançado no fogo. Será que estamos conscientes, estamos enxergando e compreendendo que Deus está falando através da palavra, está falando através da circunstância, ou estamos dormindo? Para muitos, o mundo é seu paraíso, o mundo é seu lugar de descanso, mas Deus está dizendo para nós em sua palavra que esse mundo está destinado para o fogo e para a destruição. Deus está avisando isso há milênios. O mundo sem Deus é um deserto, é um caos, e o que estamos vivenciando, mas estamos acordados ou estamos dormindo? Como é que nós estamos? Olha outro salmo de Davi. Salmo 42, queridos: assim como o servo brama, grita pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas estão me servindo de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente para mim: onde está o seu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Queridos, mais um texto, o salmista dizendo que ele alimentava
o seu espírito, a sua alma em Deus. Ele buscava Deus como servo. O servo é o animalzinho, o viadinho. E se você estudar sobre esse animal, você vai ver que o servo, ele busca água. Primeiro, ele tem um faro por água, que ele consegue detectar água a muitos quilômetros de distância. Ele consegue detectar onde tem água e ele vai em direção onde tiver fonte de água, ele vai naquele lugar, pode ser quilômetros de distância, ele vai certinho em busca da água. Queridos, você sabe onde está Deus? Você sabe buscar Deus? Você sabe onde está a fonte certa que pode saciar a sua alma, como a corça? Você sabe onde está a fonte correta da água? Ou você está bebendo água onde você encontra? Quem sabe sua vida está arruinada, seu casamento, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida física, sua saúde, um monte de problema, passa anos e sai anos. O salmista diz, como um servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Ah, quando eu vou poder entrar e me apresentar diante de Deus para beber e ser saciado. Querido, querida, aonde estamos saciando a nossa sede e a nossa fome? Aonde estamos? Eu cito um outro texto agora do Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. O Senhor diz o seguinte, João 7, Evangelho de João 7, versículo 37 e 38. Diz a Bíblia assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Preste atenção, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se põe em pé e clama. Ele clama, querido, ele grita. Jesus grita. Deus está gritando. Ele grita, ele clama. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, Deus está gritando. Jesus está exclamando, gritando. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Jesus está gritando, quem tem sede, venha a mim e beba. Aonde estamos saciando a nossa sede e a nossa fome? Só Jesus pode saciar a nossa sede e a nossa fome. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe para quem Jesus falou essa palavra? Sabe para quem Jesus bradou e gritou, se alguém tem fome, venha a mim e beba? Sabe para quem? Leia o capítulo 1, do versículo 1 ao 37 de João 7. Jesus falou isso para seus irmãos, os irmãos dele, irmão de sangue, para sua mãe e seus irmãos, porque eles não criam em Jesus. Eles estavam zombando de Jesus. Eles estavam dizendo para Jesus, Jesus, o Senhor disse que veio para salvar, veio para curar, veio para libertar, o Senhor está aqui em casa, o Senhor está aqui na Judéia, aqui em Samaria, vai lá para a Judéia pregar o Evangelho, vai lá falar disso que o Senhor veio fazer, vai lá falar, Jesus. E foi para esse povo que Jesus estava dizendo, ele bradou. Além da família dele, essa festa era a festa do tabernáculo, e os irmãos de Jesus foram para essa festa era uma semana de festa, e eles foram para essa festa, e Jesus foi no último dia, e eles no primeiro dia falou, Jesus, o Senhor não vai lá para a festa?
Não vai lá falar do seu evangelho? E Jesus disse, olha, não chegou a minha hora ainda. Ao versículo do capítulo 7, o versículo 3 e 6, olha o que os irmãos de Jesus falam. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Os irmãos de Jesus falando para ele, sai daqui, vai para a Judéia, para que as pessoas vejam as obras que tu faz. Porque olha o que a Bíblia diz, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem os mesmos irmãos de Jesus criam nele. E Jesus responde e diz para eles, ainda não é chegado o meu tempo. O vosso tempo está sempre pronto, mas o meu tempo não é chegado. Queridos, o tempo do homem carnal é sempre chegado. A gente quer as coisas agora. A gente quer a solução agora. A gente quer que Jesus faça as coisas agora. A gente quer que Jesus manifeste o seu poder agora. E Jesus disse para os irmãos dele, ainda não chegou o meu tempo. Chegou o vosso. Por que diz lá em Isaías, os meus pensamentos não são os vossos, e os vossos caminhos não são os meus? Queridos, quando Jesus bradou, se alguém tem fome, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava bradando com os seus próprios familiares, com os seus próprios irmãos. Significa que eles estavam morrendo espiritualmente, eles não criam em Jesus, eles não aceitavam Jesus, eles desprezavam Jesus Cristo, eles rejeitavam Jesus Cristo, eles não estavam nem aí para Jesus, e daí uma vida miserável, desgraçada, arruinada, perdida. E também os judeus que queriam matar Jesus, sabe por que Jesus não ia lá para a Judéia? Porque ele estava sendo ameaçado de morte. Se você vê o capítulo 1 aí, diz que os judeus, os cristãos da época, lá na Judéia, queriam matar Jesus. Jesus teve que fugir de lá. Queridos, cristãos rejeitando Jesus, família de Jesus desprezando Jesus, rejeitando a fonte de água viva. Meus queridos, será que é diferente hoje? Será que a igreja de Jesus hoje? Será que a família de Jesus hoje? Será que eu e você, nós que dizemos que somos povo de Deus, que somos família de Deus, que somos irmão de Jesus, será que estamos comportando diferente dos irmãos de Jesus? Será que estamos realmente levando Deus a sério? Ou estamos nem se lixando para Jesus e para Deus, desprezando o Senhor? Para ele ter que gritar para os seus irmãos, para a sua igreja, para os cristãos da sua época, ele exclama e ele grita, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mortos espiritualmente falando e desprezando Jesus. Será que a razão de muito sofrimento que eu já passei na minha vida e você já passou, sabe qual é a razão? Falta de Deus. Não levar Deus a sério, não levar a palavra de Deus a sério. Escutamos, ouvimos mensagem todos os dias. Entra no ouvido, sai no outro, querido. E a casa caindo. Meus queridos, família, irmãos, amigos, quando é que a gente vai voltar para Deus? Em espírito e em verdade. Meus queridos, quando vamos aprender a nos alimentar de Deus? Quando vamos reconhecer que estamos famintos, miseráveis e desgraçados? Quando? Quando vamos entender que estamos desgraçados sem Deus? Que essa desgraça e miséria que a gente sofre é consequência dos nossos pecados, de não levar Deus a sério, de brincar com as coisas espirituais, com a palavra de Deus? O que você tem feito nesses últimos 20 anos da sua vida? Você tem se preocupado nos últimos 20 anos da sua vida? Você se preocupou com essa pandemia? Você se preocupou para o pior e para o que vem ainda pela frente? Eu tenho me preocupado, queridos. Há 20 anos atrás eu perdi tudo. Deus permitiu que eu perdesse tudo e ficasse no pó e na cinza.
Mas Deus me levou a acordar há 20 anos atrás e a dizer: ajusta a sua vida pela minha palavra, volta para mim, para de brincar de crente, para de brincar de ler a Bíblia e não praticar nada, para de brincar de ir à igreja, ouvir centenas de sermões e não praticar nada. E eu pergunto a você que está me ouvindo aí do outro lado, você, família, minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus tios, primos, o que vocês têm preparado nesses 20 anos da vida espiritual de vocês? Da vida material e da vida espiritual, porque uma coisa está ligada à outra. O que vocês fizeram nesses 20 anos para preparar a vida de vocês para os desafios que nós estamos entrando e que nós vamos caminhar ainda? O que vocês têm feito? Ou entra num vídeo a palavra de Deus, entra no outro. Eu mesmo estou há 2 anos ministrando a palavra de Deus aqui. Quanto de vocês têm ouvido, parado para ouvir a palavra que esse maluco tem falado aqui? E depois a gente vem, será que alguém pode me ajudar? Porque eu estou aflito, estou desesperado, aflito, estou doente, não tem dinheiro, não tem como me tratar, não sei como que vai ficar minha vida. Mas o que você fez na sua vida espiritual nesses últimos 20 anos? Eu já nem boto todos os anos. Eu estou com 65, muitos que eu estou falando têm mais de 20, mas o que vocês fizeram, o que nós temos feito dos últimos 20 anos da nossa vida? Nos preparamos para encontrar com Deus? Nos preparamos para os juízos de Deus, para a volta de Cristo, para as coisas que estão acontecendo, que ainda vão acontecer? Ou estamos sedentos e famintos? Queridos, Deus está convidando a mim e a você hoje. Ó vós que tendes sede, vinde às águas. Só que é hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho. Ímpio é o que conhece a Deus e não pratica. Ímpio não é o do mundo, é o que conhece a Deus, conhece a Bíblia de cor salteado e não pratica e brinca com Deus. Esse é o ímpio, querido. É o que conhece a palavra de Deus e não leva Deus a sério. Meus queridos, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeiro, nos conscientizarmos que estamos famintos, miseráveis, longe de Deus. Segundo, entendermos que somente em Jesus Cristo Ele tem tudo o que nós precisamos. A água e o alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Você não vai encontrar isso na medicina. Você não vai encontrar a paz, a alegria, a segurança, a esperança e a confiança. Você não vai encontrar nos remédios tarja preta. Você não vai encontrar na medicina, nos remédios. A paz, a esperança e a segurança nós vamos encontrar em Deus, em Jesus Cristo. Por isso que ele gritou para a família dele e para os irmãos dele de fé: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Foi isso que ele falou para a mulher samaritana. Está lá no capítulo 8, e eu concluo com esse versículo. A mulher samaritana, capítulo 4 de João, versículo 13 a 18. Jesus encontra com a mulher samaritana no poço, tirando água, e Jesus chega para ela e fala: mulher, ela tinha que ir lá todo dia pegar água naquele poço, naquela fonte, para levar para sua casa, para beber. E Jesus encontra com ela e fala: mulher, se você soubesse a água que eu tenho, você ia me pedir e eu ia te dar dessa água e você nunca ia ter sede. E a mulher disse: Senhor, mas depressa, eu quero dessa água. Eu quero dessa água, porque eu não quero vir aqui nesse poço todo dia buscar água para levar para casa. E sabe o que Jesus responde? João 4, 13 a 18, respondeu Jesus: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, essa do poço que você está tirando. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte
de água que salta para a vida eterna. E disse à mulher: dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirar. E Jesus disse: ô mulher, vai na tua casa e chama o teu marido e vem cá, porque eu quero explicar melhor essa história da água para você, essa história de saciar sede e fome com a água que eu tenho. Vai chamar o seu marido e volta aqui. E ela disse: Senhor, e respondeu a mulher: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, porque tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Sabe por que Jesus estava oferecendo água para essa mulher? Porque ela não percebia que ela era uma pessoa sedenta. Ela não percebia que ela vivia com sede e com fome. Ela não percebia que ela padecia de sede e fome espiritual. Queridos, ela tinha tido 5 casamentos. Estava no 6º. E Jesus disse para ela: você teve 5 casamentos, 5 maridos, e esse que você tem não é seu ainda. Olha a situação da vida espiritual, emocional dessa mulher. Uma vida toda arruinada. 5 casamentos, querido, e o 6º, o marido ainda não era dela. Mas Jesus parou naquele poço, porque olhou para aquela mulher e viu dentro dela a necessidade, a fome espiritual, a miséria espiritual, a desgraça na sua vida. Ela não percebia, mas Jesus percebeu. E Jesus dá o diagnóstico para ela. Ó, você está assim, eu sei, você teve 5 maridos, e esse que você tem não é seu. Falta de água, falta de vida espiritual, falta de Deus. Queridos, quantos casamentos você já teve? Como está o problema do seu relacionamento sentimental? Como está o problema do seu trabalho? Tem gente que o problema é do trabalho. A vida profissional não flui. Não consegue parar de empregado. Não consegue, a empresa não vai, o empregado não vai, toda hora está despedido, está em sofrimento. Vida financeira não flui. Bota a empresa toda hora quebrando, falindo, a coisa não vai. A saúde nunca funciona, termina uma doença, começa outra. Queridos, quanto sofrimento, quanta gente que sai de uma tempestade, entra em outra, sai de uma desgraça, vai para outra. Fome e sede espiritual, falta de Deus. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você hoje: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ó vós que tendes sede, vinde à fonte, comprar. Sem dinheiro, comprar. Por que comprar? Engraçado, comprar sem dinheiro. Sabe por que comprar sem dinheiro? A água é de graça, mas nós temos que pagar o preço de buscá-la. A salvação de Jesus Cristo é de graça. A vida com abundância de Jesus Cristo é de graça. Mas eu e você temos que pagar o preço para ir buscá-la. Ele não vai levar na sua casa de graça. Você vai ter que gastar tempo com oração, com jejum, com leitura da palavra. Vamos ter que aprender que temos que caminhar com Deus, gastar horas com Deus. Deus nos dá 24 horas por dia. Enquanto formos negligentes, estivermos gastando 5 minutos, 10 minutos com Deus, correndo, só orando: Senhor, abençoa o meu dia, me guarda, me protege, e pronto, e vai embora. Enquanto formos assim, a alma vai estar sedenta, porque ela não se alimenta. Não se alimenta. E alma sedenta é espírito sedento, é espírito morto. Vida sem Deus é vida morta, como está lá em Efésios 2. Andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sem Deus é um espírito morto e uma alma morta. E daí vem todas as consequências, as doenças das emoções, as doenças da alma e as doenças que refletem no corpo. Deus está nos convidando que Ele quer nos curar. Deus está convidando a mim e a você para voltar para Ele.
Ó vós que tendes sede, vinde às águas. E Jesus gritando lá para a família dele, que não acreditava nele, e para os irmãos de fé dele, que não acreditavam nele. Ó, quem tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão da sua vida. Jesus Cristo está convidando a mim e você, nesta hora, nesta noite, a voltar para Ele, a beber dele. Pare e pense, curve a sua cabeça aí onde você está. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado por esta palavra. O Senhor me desafia e desafia o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, aonde estiver nesse instante. Senhor, a buscar água, água verdadeira, água na fonte que é o Senhor, para saciar a fome e a sede da nossa alma, do nosso espírito. O Senhor quer mudar a nossa vida. O Senhor quer dar vida eterna e quer dar vida com abundância, mas essa vida está em Ti, Senhor. Visita esta família, visita o meu irmão, visita as nossas vidas. Nós queremos desta água, Senhor. Nós queremos beber dessa água. Senhor, venha nos saciar com essa água. Venha trazer cura para a nossa alma, cura para o nosso espírito, cura para as nossas emoções. Vem mudar a história dessa pessoa, vem mudar a história dessa família, vem mudar o casamento, vem mudar a vida profissional, vem mudar o trabalho, vem mudar todas as áreas dessa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, Deus abençoe você, guarde essa palavra com você, volte para Deus e busque no Senhor a água viva que Jesus está gritando para mim e para você. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por favor, vamos nos alimentar, vamos beber dessa fonte que o Senhor tem. Vamos gastar tempo com Deus, vamos gastar tempo com a oração, com a leitura e com a meditação da palavra de Deus. Deus abençoe você, uma boa semana e até a próxima.